Muito bem, pessoal. Mês passado a gente falou sobre decisão de ser feliz, né? Nesse quarto domingo do mês, que é a semana que a gente reserva para o estudo da Joana de Ângeles, né? E nós vamos trazer hoje o segundo capítulo desse livro, Momentos de Saúde e de Consciência, do Divaldo, através do espírito de Joana de Ângeles, né? Ditado por Joana de Ângeles, que nos traz como que uma continuidade do tema do mês passado, né? Falando hoje sobre a liberdade da escolha. Talvez não seja novidade para alguns de vocês, que já estão acostumados com essas reflexões, mas de qualquer forma eu creio que poderá ser proveitoso, né? Então a Joana de Ângeles, ela começa nos dizendo que nós somos livres para imprimirmos na nossa existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual nós desejamos conviver, né? Nós somos livres para imprimirmos na nossa existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual nós desejamos viver. É interessante isso, né? Porque a gente costuma lidar com a felicidade ou a aflição como algo de fora, né? Não como algo que nós imprimimos na nossa existência. Uma escolha. O nosso título, A Liberdade da Escolha. Então, olha só, vamos acompanhando o raciocínio dela, né? Nós temos essa liberdade, todos nós. Se nós quisermos ser infelizes, Deus deixa, né? Deus nos dá plena liberdade para a gente ser infeliz. Não quer ser infeliz? Pode ser infeliz à vontade, né? Eu deixo, está autorizado. Mas como assim Deus deixa? Né? Mas Deus não faz nada. Deus nos dá a liberdade para a gente fazer dessa opção, optar pela aflição. Não, mas eu estou aflito porque minha vida está assim, assim, assim. Não, você está aflito porque está escolhendo estar aflito. Às vezes você pega duas pessoas passando pelo mesmo problema, uma está aflita e outra não. Não é? Então é sinal que há formas diferentes de passar pelo mesmo problema. Mesmo que hajam certas diferenças, vamos dizer assim, né? Mas é que cada estrutura é diferente. Nós somos um universo, cada um é um universo à parte. Mas esse universo, essa estrutura que nós somos, acaba escolhendo por passar de uma forma mais tranquila ou de uma forma mais tumultuada, né? As dificuldades que todos passamos. Não há ninguém que não passe por dificuldades, né? Faz parte do fluxograma da evolução, como diz Joana de Ângeles. Passar por dificuldades não é anomalia na nossa vida. É treino, é desenvolvimento, é aperfeiçoamento. É como a gente querer passar de ano sem fazer prova, né? Sem sermos testados, sem se auferir o que a gente aprendeu ou não. Então as provas, as dificuldades são inerentes à própria vida, né? Fazem parte do nosso crescimento. Só que nós somos livres para imprimirmos, então, né, a nossa existência, o padrão de felicidade ou de aflição com o qual nós desejamos conviver, né? Os imperativos inamovíveis e deterministas são vida e morte, no qual diz respeito aos equipamentos orgânicos, mesmo assim sob o fatalismo de incessantes transformações. Olha o que ela diz. Olha, pessoal, fatal mesmo, determinado mesmo, é só vida e morte. É só nascimento e desencarnação. Isso é uma certeza matemática que nós temos. O espírito pode ficar muito tempo lá no plano espiritual, pode ficar até milênios lá no plano espiritual. Vai ter que reencarnar? Vai. Vai ter que reencarnar do mesmo jeito. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Faz parte da lei, né? Então é um determinismo isso aí, nós vamos ter que reencarnar. Morte, uma vez que nós reencarnamos e vivemos uma vida, nós vamos também morrer fisicamente, né? É uma certeza matemática. Então ela quer dizer assim, olha, na nossa vida, fatal mesmo é só nascer e morrer. O resto está em incessante transformação, sempre. E ainda assim, a hora de nascer e morrer ainda tem certas
Às vezes se acelera o processo, às vezes se posterga o processo, como eu acabei de dizer, né? Às vezes a pessoa tinha até programado para morrer lá com 70 anos, vamos supor. Né? Mas aí está indo tão bem, está tudo dando certo, tal. Vamos dar mais uns 5 anos pro cidadão, para ele aproveitar mais um pouquinho, continuar fazendo bem, né? Então até a morte ainda é, né? Ainda é variável no momento que ela vai se dar, né? Mas vai se dar. Existe esse fatalismo aí, né? Mas querendo dizer que tudo se transforma. Não há nada assim estanque, parado, né? Não vai ficar cristalizado no tempo. Tudo vai se transformar, tudo vai melhorar, tudo vai passar. Todos os problemas serão resolvidos. Não há nada que não se resolva. O problema é quando a gente se fixa demasiadamente no que está ocorrendo. Então a gente se fixa, se cristaliza ali, fica muito identificado com o imediatismo, e a gente quer soluções muito rápidas, a gente muito ansioso, e aí a gente vê que a coisa não está acontecendo, a gente já fica apavorado, mas aí é por conta nossa. Aí é a escolha nossa de querermos imprimir uma velocidade que não é aquela para ser. Né? Então, é aquela escolha de ficarmos aflitos. Né? Submetido à ordem da ação que desencadeia reações correspondentes, és o que de ti próprio faças, movimentando-te no rumo que eleges. Então, olha só, né? Submetida à lei de ação e reação, de causa e efeito que a gente conhece dentro da doutrina espírita, e essas ações elas geram reações correspondentes em todos os campos, no campo físico, no campo afetivo, no campo sexual, no campo econômico, no campo social, no campo profissional. Em todos os campos, nós geramos ações e colhemos reações correspondentes. Nós geramos estímulos e colhemos resultados que são também outros estímulos para nós, né? Positivos ou negativos. Mas nós somos o que de nós mesmos nós fazemos. Né? Eu sou o que eu tenho feito de mim. Não consegui fazer nada melhor ainda, vamos dizer assim. Né? Estou tentando, né? Estou tentando, mas eu sou hoje o que eu tenho feito de mim. Eu sou o resultado, a síntese do que eu tenho feito de mim ao longo desses últimos milênios. Eu preciso conhecer quem sou eu e o que eu tenho feito de mim. Quais conceitos eu tenho guardado dentro de mim? Quais verdades eu tenho tido como verdades dentro de mim? Quais sentimentos eu tenho angariado? Não é? Quais atitudes eu tenho feito? Mas eu sou o que eu tenho feito de mim. Se a minha vida está boa ou não, eu devo a Deus ou a Jesus? Você já sabe essa. Eu devo a mim mesmo, né? Nem a Deus nem a Jesus. Né? Eu devo a mim mesmo. O como a minha vida está, eu devo a mim. É porque Deus quer. Não sei se é exatamente o que Deus quer para mim. Mas eu sei que foi o que eu quis para mim. Foi o que eu acabei escolhendo para mim. Através das minhas ações. Né? Mas também isso é importante porque eu me reconhecendo como autor da minha vida, eu já não sou mais vítima da minha existência, de um fatalismo, não é? Cego, mas eu sou autor da minha existência com o poder de transformá-la. Não é? Porque quando eu coloco a felicidade fora de mim, fora das minhas mãos, eu estou dependendo de outras coisas para eu ser feliz, não é? Agora, e quando eu trago o poder para dentro de mim, e eu digo, eu sou o autor da minha vida. Se eu estou assim, Felipe, acho que a Inês quer falar alguma coisa. Se eu estou assim ou assado, eu devo a mim. Então, se a coisa está difícil, quem que pode me tirar dessa situação? Eu mesmo. Não é? Porque eu tenho o poder de me fazer feliz também. Fala, Inês. Bom dia. O que eu ia perguntar, bom dia. Se eu estou vivendo uma situação difícil na minha vida, né? Estou passando por um problema e eu pego e falo assim, seja o que Deus quiser. Eu estou transferindo a minha responsabilidade como ser humano para Deus. Isso não é correto, né?
Talvez possa ter um duplo sentido aí, ou seja, o que Deus quiser, vamos dizer assim, olha, eu fiz o que foi possível fazer, agora vamos colocar na mão de Deus. Tá certo até, né? Tá certo, eu fiz a minha parte, né? Agora, quando eu não fiz a minha parte, e não estou querendo fazer a minha parte, aí eu transfiro, né? Eu me abstenho, lavo minhas mãos, falo, agora seja o que Deus quiser. Né? Mas aí muitas vezes é a omissão nossa, né? É nesse sentido que eu penso, que né? então. Acho que se a gente não faz nada, né? Não pensa, não procura o aprendizado, as dificuldades estão aí, né? A toda hora, a todo dia, testando a gente. Sim. E aí a gente não faz nada, fica alheio a tudo isso porque acha que é difícil pensar, é difícil buscar o aprendizado. Aí fala assim, deixa assim, seja o que Deus quiser. Então, aí já é, né? Tem muita gente que não gosta, por exemplo, do pensamento positivo. Esse negócio de pensamento positivo, isso é muito mágico, é muito... Mas é a pessoa que fica atribuindo tudo a Deus. Fica jogando tudo nas costas de Deus, né? Se está bom, se está ruim, é porque Deus quer, né? E não é, né? Até a Joana de Ângeles, rapidinho, né? Ela conta aquela historinha lá do cara que foi visitar o sítio do outro lá, né? Do amigo lá, e chegou no sítio do amigo lá, aquela coisa linda, né? Tudo maravilhoso, aquele laguinho bonitinho lá, as florzinhas, né? Árvores frutíferas, tá? E ficou encantado com o sítio do amigo, né? Aí ele falou, nossa, mas você é uma pessoa muito abençoada, Deus te abençoou muito com esse sítio aqui e tal, né? Aí o dono do sítio falou assim, mas você precisava ver quando só Deus cuidava aqui. O negócio era aqui, saça danada. Né? Você vê, a Joana conta essa história, querendo dizer o quê? Não que Deus não participa, ou que ele é negligente, não. Mas que é preciso braços para construir as coisas, é preciso a nossa inteligência, é preciso o nosso sentimento, né? O nosso desejo de fazer as coisas. Senão a gente fica lá esperando Deus fazer um sítio para a gente, né? Ou construir uma coisa boa na nossa vida e a gente não percebe que Deus está agindo dentro de nós. A Joana de Ângeles fala assim, a maior descoberta da atualidade é o Deus na criatura. E a gente fica esperando ainda o Deus de fora nos dar as suas dádivas. Sendo que essas dádivas já estão dentro de nós. Né? Expressos na nossa consciência, no nosso desejo superior, na nossa vontade de fazer. Isso é que nós temos que descobrir, né? Todas essas potencialidades. Né? E quando a gente cultiva pensamentos positivos, a gente cultiva oração, até o plano superior também tem mais condições de nos ajudar, né? Sim, com certeza, né? Porque a gente abre essa sintonia com o alto, né? Uhum. Tá? Certo, obrigada. Nada. Então vamos lá, né? Então, submetido à ordem da ação, que desencadeia reações correspondentes, é o que de ti próprio faças, movimentando-te no rumo que eleges. Há pessoas que preferem a queixa e a lamentação, armazenando o pessimismo em que se realizam. Olha que interessante, né? Então, olha a escolha. Há pessoas que preferem a queixa e a lamentação. A gente fica lamentando da vida, das ocorrências, né? Armazenando o pessimismo em que se realizam. Então, ela deixa claro aqui que acaba havendo uma realização interior, né? Uma realização, quer dizer, eu me planifico, entre aspas, né? Eu me felicito, eu gosto, né? Eu me comprazo em ficar reclamando, em ficar me queixando. Né? Tá certo que quando a gente procura uma ajuda terapêutica, quando a gente procura um tratamento, tá, é normal a gente falar, a gente trazer queixas, é normal a gente precisar desabafar, é normal a gente até entrar em contato com o que a gente tem sentido mesmo. Mas o problema que ela fala aqui é do cultivo sistemático e contínuo, né, da lamentação, da queixa, que denota uma falta de foco, de ajustamento no modo da gente ver a vida. Né? Por quê? Porque dependendo como a gente vê a vida, a gente só vê problemas.
Mas se a gente ajustar o foco da nossa visão, a gente vê oportunidades, né? A gente vê desafios interessantes para a gente superar. Depende como a gente ajusta a nossa visão, né? Quando nós estamos muito enceguecidos, muito desajustados em termos de visão, a gente vê tudo escuro, a gente vê tudo com a lente do pessimismo, com a lente do derrotismo. Mas se a gente mudar a visão, pronto, já começa a ver de uma forma diferente, né? Negociam o carinho que pretendem receber com altas cotas de padecimentos que criam psiquicamente. O que é isso? Negociam o carinho que pretendem receber. É quando a gente usa os padecimentos que a gente mesmo cria, ou as imposições da vida que a gente passa, as provas naturais, a gente transforma aquilo em sofrimento e tenta gerar piedade nas pessoas. Não sei se você já viu isso alguma vez. Né? A gente tenta chamar a atenção pelos padecimentos que a gente está passando. A gente tenta conquistar a simpatia das pessoas, a afeição, com altas cotas de padecimento. Né? É o tadinho, né? Em Minas Gerais é o tadinho, né? Mas o coitadinho de mim, né? Então eu fico ali preso às queixas, às lamentações, né? E aquele sentimento de autocompaixão, né? Fico me compadecendo de mim mesmo, né? Até aquela história do... É sempre bom a gente trazer, né, esses casos do Jerônimo Mendonça lá, né? O gigante deitado, que a Jane Martins Vilela bem retratou no seu livro, né, em Cambé. Jerônimo Mendonça que só tinha fala, né? Ficava deitado, fazia palestras, deitado numa maca, não podia nem ficar muito sentado, nem muito deitado, tinha que ficar mais ou menos, não podia nem virar de lado, é uma situação difícil. Porque ele tinha um problema degenerativo, né, que acompanhou a vida inteira dele. Ele só tinha voz, então colocava o microfone, ele deitado, ele fazia palestra e fazia a gente dar risada ainda. Né? Teve uma palestra que eu assisti em Rolândia, aqui na Casa de Cultura, há muito tempo atrás, que foi muito engraçada, né? Mas não foi sempre assim, porque quando ele desenvolveu a doença, que o deixou na cama, ele teve um certo momento que ele estava quase desencarnando. Estava muito mal, estava hospitalizado e passando muito mal, né? E ele se correspondia com o Chico Xavier, e o Chico, sabendo das dificuldades dele, foi visitá-lo. E chegando lá, ele percebeu logo a situação do Jerônimo Mendonça. Ele percebeu logo o que estava acontecendo. Porque os amigos, os conhecidos chegavam lá e viam ele naquela situação e falavam assim, coitado do Jerônimo. Né? Coitado do Jerônimo. E ele, as pessoas irradiavam essa piedade mais negativa, que não ajuda, né? E envolviam ele naquela vibração pesada. E ele absorvia, se sentindo realmente coitadinho, né? E aí o Chico falou isso para ele, falou, Jerônimo, você está morrendo de coitadinho. Aí o Jerônimo falou, como assim, né? Eu estou aqui nessa situação e tal. Falei, não, você está morrendo de coitadinho. Todo mundo que chega aqui fala assim, coitadinho, né? E manda energia negativa para você. E você está aceitando essa energia, né? Então, a partir daí, ele não deixava mais as pessoas se aproximarem dele e ficarem mantendo tristeza, essa piedade negativa. Então, ele contava piada, alegrava as pessoas, tal, que era uma forma até de proteger, de se proteger. Então, você vê como é que é interessante? A gente, às vezes, tem que cuidar das pessoas que estão ao redor até para a gente se proteger, né? Tem que criar uma política de boa vizinhança até para que a gente consiga se manter mais saudável também, né? Então, é o contrário do que a Joana fala aqui, né? Das pessoas que tentam negociar o carinho com altas doses de sofrimento que criam para si mesmas, né? Ao lado de outras que chantageiam os afetos, mediante a adoção de sofrimentos irreais, estabelecem como metas a conquista de atenções e carícias que lhes são sempre insuficientes, não se dando conta que dessa forma farão secar a fonte generosa que as oferece.
Né? Fala, você não liga mais para mim, você só vai lá naquele centro espírita. Não é assim? Você nem faz mais o, né? meu pãozinho com leite, não sei o quê, né? Brincadeira, mas assim, né? Aí fica aquela carência que nunca passa, né? Nunca se acaba, até porque não são as pessoas que vão preencher a carência da pessoa, é a própria pessoa que vai se conhecer, que vai se amar e que vai sair, vai preencher esses espaços interiores. Então não é o outro. Essa é uma das grandes ilusões dos relacionamentos, é achar que o outro vai me fazer feliz, que o outro vai sanar das minhas carências, que o outro vai, né, vai me preencher. O outro pode me ajudar, sim, a ser um pouco mais feliz, eu também posso ajudar o outro. Mas quando eu percebo que o outro não está propriamente me fazendo feliz como eu achava que iria fazer, aí eu me frustro. Né? Mas eu pensei que você era assim, pensei que você era carinhoso, pensei... Você pensou errado, né? Vamos dizer assim, né? Então, porque eu estou esperando o carinho do outro, eu estou esperando a atenção do outro, eu ainda estou esperando. É a criança ainda que continua querendo para si. Né? E a gente sai da infância psicológica e passamos à fase de maturidade afetiva, é quando nós vamos deixando de ficar pedindo, exigindo, cobrando, e nós passamos a dar ao outro o que antes nós cobrávamos do outro. Esse é o grande passo do amadurecimento afetivo nos relacionamentos, quaisquer que sejam, né? Eu parar de exigir do outro e eu começar a fazer pelo outro. Esse é o grande passo, né? A gente sai do egocentrismo, da imaturidade, e a gente passa a exercitar o amor, que é algo que sai de nós. Né? Que é aquela energia, quando eu já começo a levar o outro em consideração, eu já começo a detectar o outro. O outro existe, olha só. Né? Olha as pessoas. Né? As pessoas existem, né? Olha, quanta gente. Né? A gente começa a sair do nosso egocentrismo. E a gente começa a ver que o outro existe, de fato. Não é extensão de mim mesmo e que tem que ficar me satisfazendo. Mas é alguém real que tem necessidades também, que tem desejos, que tem problemas. Então eu posso, agora eu começar a ajudar o outro. Antes eu só ficava querendo do outro. Fica claro para vocês, pessoal? Faz sentido? Faz lembrar alguma coisa na vida de vocês? Faz? Nossa, que interessante. Ai. Não sei porquê, viu? Então vamos lá. Ninguém se sente bem ao lado de criaturas que elegem o infortúnio como falsa solução para os seus conflitos existenciais. A Joana dizendo, ninguém se sente bem ao lado de criaturas que elegem o infortúnio. É tão bom a gente estar com pessoas que querem ser felizes, né? É tão bom a gente estar com alguém que quer ser feliz. Eu falo isso porque todo mundo, se a gente for perguntar, quem quer ser feliz? Todo mundo, né? Todo mundo, a princípio, quer ser feliz. Mas, na prática, há pessoas que só ficam procurando a infelicidade. É a queixa, é buscar agulha no palheiro, é ficar fixando no mal o tempo todo, né? Na dor daqui, dor dali. Né? Às vezes a pessoa fica só procurando a infelicidade. Né? E é difícil, né? Quando a pessoa não elege a felicidade, ela elege a infelicidade. Então ninguém se sente bem ao lado de pessoas que fazem isso. Pessoas que elegem o infortúnio como falsa solução para os seus conflitos existenciais. Como assim eleger o infortúnio como falsa solução para os seus conflitos existenciais? Será que eu sou amado, não sou amado? Será que eu sou importante na vida dos outros ou não? É um conflito existencial que eu trago, às vezes desde a infância, às vezes desde outras encarnações. Né? E aí eu começo então a chantagear o afeto, eu começo a negociar
com as minhas dores para tentar obter aquela sensação de ser amado. Que é uma forma de resolver aquele conflito existencial. Será que eu sou amado ou não sou? Aí fico criando doenças para me fazer amado. Só que acaba tendo efeito contrário, né? Infelizmente, é um modo ruim da gente solucionar esse conflito, né? Podes e deves ser feliz. Podes e deves ser feliz. Alexandre, mas será que eu mereço ser feliz? Será que eu mereço ser feliz? Será que eu posso ser feliz nessa vida? Eu ouvi falar lá que no passado eu fiz muita coisa errada, eu aprontei, eu puxei o rabo do gato. É um modo, né, de falar que a gente fez bobagem, né? Eu fiz muita coisa errada, eu posso nessa vida ser feliz? Eu mereço ser feliz? O que vocês acham? A gente errou muito no passado, fez, aconteceu, né? Aprontou. A gente pode ser feliz nessa vida? Quem acha que sim, levanta a mão. Isso aí. A gente pode e deve ser feliz. Ela está dizendo. Ela está falando isso, colocou num livro, é para todo mundo. Sinal que todo mundo pode e deve ser feliz. Ah, mas e o passado? E os problemas que eu criei na vida dos outros? Não tem problema. Você, sendo feliz, escolhendo a felicidade no presente e fazendo por onde se estruturar com saúde, o passado se torna presente na pessoa de companheiro de trabalho, de profissão, mesmo doenças que possam surgir, problemas familiares, mas você escolhendo pela felicidade, você vai resolver os problemas que surgirem com muito mais tranquilidade. Não quer dizer que nós vamos deixar tudo para trás, o que ficou. Quer dizer que nós vamos ter mais condição no presente para resolver os problemas do passado. Concordam? Não é? É só uma questão de mudança de atitude. É uma atitude para frente. Não é uma atitude masoquista de ficar sofrendo pelo que passou. Não vai adiantar nada. Ficar cultivando culpas não vai adiantar nada. Os espíritos os obsessores querem que a gente faça isso. Eles querem e trabalham duro para que nós não nos levantemos no presente. Para que entremos em depressão, sintamos angústia, ansiedade, começa a pensar em suicídio. Eles trabalham duro para a gente fazer isso. Os obsessores, aqueles que não querem a nossa melhora. Né? Nos acusam por coisas que fizemos no passado. E provavelmente fizemos mesmo. Mas aí a gente tem que ter essa lucidez. Ok, eu devo, não nego. Não é? Eu estou falando sério. Não é, pessoal? A gente tem que ter essa lucidez. Eu devo. Você tem razão. Acho que a Vilma quer falar, Felipe. Você tem razão, meu irmão. Me desculpe, olha, me perdoe por tudo que eu te fiz. Eu quero compensar você. Mas eu quero compensar com coisas boas. Eu ficar sofrendo, eu me deprimir, não vai adiantar nada para você. Você vai continuar sofrendo no umbral, sua vida vai continuar a mesma. Aí nós vamos ser dois sofrendo, você e eu. Então vamos sair juntos, né? Vamos nos ajudar agora, né? E vamos olhar para frente. Esse é o raciocínio, né, pessoal? Fala, Vilma. A Andréia Rodrigues, ela é a cantora espírita, né? Uhum. Ela tem algumas músicas que eu utilizo no meu dia a dia. Sim. E a gente sabe que é difícil, às vezes, um pensamento, né? Nos assediando, levando para o lado negativo. Sim. Então, eu utilizo muito a música para elevar, para tirar daquela vibração. E tem uma música dela que diz assim: eu sou feliz, pois tudo que eu tenho na vida me diz que eu sou feliz, sou muito feliz. E a música, ela faz mudar a vibração, é uma técnica muito boa. Isso aí, muito bem. Isso mesmo, então a música, né, é um dos recursos que a gente tem, né? Junto com oração, leitura, meditação, caridade, né? São todos os recursos que a gente pode usar, né? Esta é a tua liberdade de escolha.
Então, aí você está naquele ponto. Você pode e deve ser feliz, mas a escolha é tua, né? Aquela encruzilhada que cada um chega, né? Canta. É isso aí. Quem canta seus males espanta. Também. Se te encontras atrelado ao carro das aflições, porfia construindo o bem e te libertarás. Né? Então, se você está atrelado ao carro das aflições, vamos confiar. Não é? Vamos nos entregar ao bem, vamos construir o bem, nós vamos nos libertar dessa forma. Né? Dificuldades nós temos, mas se nós confiarmos e fizermos o bem, olha só, os nossos padecimentos hoje, qual é a causa? É o mal que a gente fez. Né? É o mal, gera o padecimento, gera o sofrimento. Então, qual é a solução em termos gerais? É o bem. Ah, mas eu não sei o que eu fiz. Não precisa saber o que fez. É melhor até que não saiba por enquanto. Mas essa fórmula é uma fórmula que a gente pode aplicar sempre. Está com situação difícil, complicado? Isso aí, o resultado é o mal. O que eu fiz, eu estou colhendo. Qual é a saída? A saída é o bem. É o bem de todos os modos. É o cuidar do corpo, cuidar do espírito, do emocional, dos outros. Amar o trabalho, né? Ajudar as pessoas. Fazer o bem, né? Que significa amar, é a solução para todos os nossos problemas. Né? Com o tempo a gente vai entendendo melhor o porquê das situações. Olha só, a dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. Né? A dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. Seja o passado próximo, seja o passado remoto, existem causas próximas. Né? Eu vejo muitas pessoas que se deprimem depois de discussões acerbas com um determinado familiar, aí depois fica um deprimido para um lado, outro deprimido para o outro. Não é? E aí só resolve muitas vezes quando fazem as pazes, um pede desculpa para o outro, e tal, aí dá aquela melhorada. Né? Mas é o resultado da insensatez do passado, às vezes no passado remoto, né? Que ainda se expressa no presente. A vida renova-se a cada momento. Né? Situações funestas alteram-se para melhor, à semelhança de paisagens ensombradas que rapidamente vestem-se de sol. Às vezes o tempo está fechado, está escuro, né? Tempestade pronunciando. A nossa vida às vezes está desse jeito, não está? E a gente passa por certas tempestades. Parece que a gente está num turbilhão, assim, né? Um tornado lá. E nossa vida parece que está quase, né, esse tornado levando a gente. Mas passa. Quando a gente se segura. E aí, uma coisa interessante é a gente lembrar assim, os compromissos nossos no bem são as nossas raízes. Eu sempre gosto de falar isso, que os nossos compromissos no bem são as nossas raízes. Quanto mais compromissos no bem você tem, mais raízes você lança à terra da sua existência. Vêm as dificuldades, vêm as tempestades, e você balança, chacoalha, mas a raiz está lá forte. Por quê? Porque você está mal, você está sentindo péssimo, tá, mas eu tenho um compromisso hoje, eu tenho o centro lá, eu tenho que ajudar no passe, eu tenho que fazer uma palestra, eu tenho que, né, fazer um atendimento fraterno, eu tenho que fazer uma coisa, uma doação, e aquele compromisso te salva naquele dia. Naquele dia o compromisso te salvou. Porque às vezes estava pensando até em suicídio, mas não, eu tenho um compromisso. Né? Deixou até de se matar para ir no compromisso. Mas é assim, às vezes a pessoa está tão... que se não é o compromisso, às vezes naquele dia já tinha ido. É uma péssima escolha, né? O pensar em se matar, mas é uma coisa muito presente na nossa vida. E às vezes naquele dia, aquele compromisso salvou a pessoa. Porque ela lembrou que tinha palestra, podia tomar um passe, podia conversar com alguém, e foi, deu risada, se alegrou, né? Foi gostoso, saiu mais aliviado, aí volta bem para casa. Né? Aí às vezes passou 2 dias, está lá mal de novo, mas tem outro compromisso. Né?
Tem um grupo de estudo lá na internet, eu tenho um grupo no centro, e aí eu tenho que ir, o pessoal está lá me esperando, tal, eu tenho que ajudar também. E vai sendo salvo pelo compromisso. Né? Por isso que as pessoas falam assim, Alexandre, eu não gosto de compromisso. São pessoas que se colocam numa situação de muito risco. Né? Tanto faz eu ir lá quanto não ir, ninguém vai estar me esperando mesmo, eu não assumi nada, eu já não assumi para não ter complicação na minha vida. Né? Só que, vocês estão percebendo como é que o compromisso nos salva? Né? Até a Joana fala, não sei se agora ou depois, né? Ela fala que quem não se envolve não se desenvolve. Quem não se envolve não se desenvolve. Né? Vocês desculpem que eu estou sarando da gripe ainda, estou querendo. Né? Então, a gente precisa se envolver com as coisas para a gente se desenvolver. Né? Para a gente se sustentar, é preciso se envolver. Ajudar, sair da nossa concha, né? Sair da nossa vida cômoda e começarmos a olhar a necessidade. Aí o nosso problema vai diminuindo. O que a gente achava que era muito grande, ao contato com as dores alheias, a gente vê que o nosso problema é pequeno. Tem gente sofrendo muito mais do que a gente. Não que a nossa dor não seja importante, mas é que a gente começa a relativizar um pouco. Não é? E às vezes até começa a ter soluções para a gente. Se você está conversando com alguém, ajudando alguém, fala, puxa, eu não tinha pensado nisso, né? Estou dando uma sugestão para a pessoa aqui, que aquilo serve para mim também, né? E a gente começa a melhorar. Não des trégua à desdita, à ociosidade, aos queixumes. Não des trégua. Dá aquela vontade de começar a reclamar, opa, sinal vermelho ali. Não fazer isso. Não ficar me queixando, não ficar reclamando. Né? Não podemos dar trégua à desdita, à infelicidade. A Joana de Anjos fala no ser consciente da angústia cultivada, que é como se fosse um tóxico que a gente vai se intoxicando. A angústia que a gente vai cultivando, se sentindo vitimizado pelas situações, esquecido pelos outros, aí você fica cultivando angústia, né? É como se fosse um tóxico que a gente vai se intoxicando, né? É Senhor do teu destino, e Ele tem para ti, como ponto de encontro, o infinito. Então todos nós temos o infinito pela frente, nós temos a eternidade pela frente. Então para que ficar sofrendo esse tempo todo, né? Não é? Nós temos a eternidade pela frente, por que a gente já não começa a ser feliz agora? Não é? Vamos ficar cultivando a infelicidade indefinidamente? Já que a vida não vai acabar, os problemas não vão acabar. Às vezes eu falo para vocês, né, que imagina o número de problemas que Jesus tem, né? O número de problemas que Deus tem. Não é? A gente brinca, a mesa de Deus lá deve ser uma confusão. Estou brincando, né, pessoal? Mas os nossos problemas não vão diminuir conforme a nossa evolução. Eles vão aumentar. Alexandre, pelo amor de Deus, agora eu não vou mais no centro, porque os meus problemas vão aumentar. Espírita tem muito problema. Não é? O espírita começou a tentar resolver os problemas, né? A questão não é a gente não ter problema, a questão é a gente ter condição para solvê-los, para resolvê-los, não é? Então Jesus, ele tem uma condição superior, por isso ele tem muitos problemas para resolver. Ele delega, ele, né, tem a sua equipe e tal. E nós também, nós teremos cada vez mais desafios, porque teremos mais conhecimento, teremos mais força interior, não é? Mais condição para lidar com tudo. Né? Então nós não podemos esperar acabar os problemas para a gente ser feliz. A questão é essa, né? Quem se desvaloriza e se desmerece e se invalida, fica na retaguarda. Pessoa que gosta de ficar se autodepreciando, né, se autodesvalorizando, se desmerecendo, fica se invalidando, se torna inválido. Não é? Os Espíritos dizem assim, nunca diga não posso,
diga eu quero. Eu quero poder. Nunca diga, eu falei errado, nunca diga eu não posso. Foi isso que eu falei, né? Nunca diga eu não posso. Nunca diga eu não posso. Diga eu quero poder. Eu quero adquirir a condição de fazer isso, que talvez no momento seja mais difícil, mas eu quero adquirir essa condição. Eu quero me capacitar. Eu quero vencer, eu quero conseguir. É a manifestação do desejo, da vontade. É necessário que te envolvas com o programa divino. Todo aquele que se não envolve positivamente, nunca se desenvolve. Que é o que eu falei para vocês, né? Todo aquele que se não envolve positivamente, nunca se desenvolve. Então a gente precisa se envolver positivamente, né? Para que a gente possa desenvolver as qualidades divinas em nós. Se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência até o momento em que te transfiras para a opção do bem-estar. Se preferires sofrer, terás liberdade para vivenciar essa experiência do sofrimento até o momento em que te transfiras para a opção do bem-estar. A hora que quiser mudar de opção, é só mudar. Não importa se o espírito está lá, há muito tempo no plano espiritual, em situação de ódio, de vingança, não importa. A hora que ele quiser, ele vai ter todo o apoio para mudar. Tem espíritos que a gente conversa às vezes, já fiz a minha opção, não quero voltar, não quero estar aí. Eu estou melhor aqui no umbral, no inferno onde eu estou, do que aí onde vocês estão. Eu não quero colher todo o resultado daquilo que eu fiz. Eu não quero sofrer, eu quero ficar aqui. Muitas vezes os espíritos falam isso para a gente. Muitos espíritos que acham que não tem força para vencer. No fundo é insegurança. É medo de passar pelas provas que nós temos passado. Pelos infortúnios, que são a colheita do mal que a gente fez no passado. Então eles sabem também que vão passar por essa fase. Mas essa fase passa. Tem muitos espíritos de luz, muitos espíritos já iluminados, que passaram por essa fase que nós estamos passando. E hoje não precisam nem reencarnar mais. São seres nobres, de luz, de conhecimento, de amor. Então, a nossa vida não vai ser sempre desse jeito que está sendo agora, com as dificuldades que nós estamos passando. É só uma fase da nossa vida. Então, desse modo, não transformes incidentes de pequena monta, coisas e ocorrências corriqueiras em tragédias. Mas ninguém faz isso, Nenhum de nós faz isso, pessoal? Vocês já viram alguma coisa assim, parecida com isso? Incidentes de pequena monta, coisas e ocorrências corriqueiras em tragédias. Quantas vezes a gente faz isso, Coisa pequenininha, às vezes acaba crescendo. Por isso que Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus, O fermento dos fariseus. Os fariseus às vezes pegavam umas coisinhas pequenas, ficavam questões irritantes, e transformava aquilo num problema, E às vezes a gente usa esse fermento também, esse fermento que faz crescer dos problemas, faz uma tempestade no copo d'água, E depois a gente se arrepende, Então ela só está dizendo, porque a nossa felicidade vai depender muito dessa observação, da gente não ficar procurando coisas pequenas e aumentando muito, com aquela tendência dramática que a gente tem, A gente é meio artista, assim, a gente é meio, tragédia grega. Ai, meu Deus, está tudo perdido agora, Então, é um aprendizado assim de lidar com as emoções, de observar as ocorrências do tamanho que elas têm. O Evangelho dá equilíbrio ao coração, dizem os Espíritos. O Evangelho dá equilíbrio ao coração. A meditação ajuda a gente a observar as ocorrências sem nos envolvermos com elas.
Porque a gente vê um problema, a gente já começa a atuar, a gente já entra dentro do problema. E a meditação vai fazendo a gente mais observar as situações. E quando formos atuar, vamos atuar de forma mais precisa, de forma mais tranquila, né? Nós já estamos acabando. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado das ações negativas, jamais a causa. Eu estou sofrendo por causa que está acontecendo isso. Não. Você está apenas colhendo o resultado do seu modo de viver. Né? Você está apenas colhendo, é resultado. O que você está passando na sua vida é resultado. Resultado de teimosia, de negligência, de apego, né? Então vamos começar a mudar o que precisamos mudar para termos resultados diferentes, para colhermos resultados diferentes. Né? Faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza, e logo, depois, desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Né? Por quê, pessoal? Fazer uma avaliação honesta, né, dos nossos pontos fortes, do que ainda precisamos melhorar, né, sem culpa. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai fazer uma autoanálise e aí começa a se culpar. Aí começa a criar um outro problema, que aí começa a gerar culpa. Só que a culpa é um novo erro. Por quê? Porque o tempo que eu fico me culpando é o tempo que eu podia estar usando para mudar, para me desculpar com alguém, para resolver certos problemas, para fazer uma prece, para ler um livro. Que adianta eu ficar me culpando? Não é? Vocês entendem? Então, não nos permitir a culpa, porque a culpa é um novo erro. Né? Os espíritos estimulam muito a culpa em nós, aqueles que querem nos perturbar, porque eles sabem que a culpa nos paralisa. A culpa nos paralisa. Né? A pessoa que começa a se culpar muito, ela se paralisa, ela perde a ação no presente, ela perde a condição de atuar no presente e fica preso ao passado, à ocorrência que ela está se culpando. Né? Então, desse modo, né, sem culpa, apenas avaliação honesta, né, vamos começar a produzir as coisas boas, empenhando-nos na realização da nossa liberdade de sermos felizes. Tá? Pessoal, vamos finalizar por hoje, né? Já estamos quase no nosso horário, né?